Oi, 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 criaturas divinas, maravilhosas, lindezas, esperando aqui noticiar para vocês que eu estou ao vivo e que hoje nós vamos falar de dependência emocional. Sejam bem-vindos, todo mundo que for chegando. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Me falem quem tá entrando aí, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente vai aprender se a gente tem dependência emocional ou não. Pra identificar, né? Quanto a gente tem de dependência emocional. Porque, na verdade, todos nós temos, né? Em diferentes graus de intensidade. Mas todos nós temos essa dinâmica da dependência emocional. Aproveita quem já tá aqui, eu vou também chamar quem tá ao vivo aqui, manda um convitinho aí para quem está aí ao vivo, quem está online, né, vir para o nosso ao vivo. Eu me atrasei um pouquinho para chegar, mas vamos lá. Quem tiver aqui chegando, vai chegando, quem tiver que assistir depois também, seja muitíssimo bem-vindo. Seja aqui no Instagram ou nas outras redes, né? Eu tenho começado a trazer bastante esse tema de autoestima, da dependência emocional. E eu quero começar essa live explicando por quê, né? Eu já falei um pouco, mas eu acho que é importante a gente ressaltar. É um entendimento que é fundamental. Por que de olhar para essa temática? Por que da gente olhar para nossa autoestima, olhar para essa questão da dependência emocional, porque são temas totalmente entrelaçados. Eu fiz a live sobre autoestima, tá aí no feed, né? Só procurar aí, tá no Instagram, no YouTube também. Quem gostar de assistir por lá, eu coloquei. E autoestima, como eu disse, é como eu gosto, quanto eu gosto da imagem que eu tenho de mim mesma. E quando a gente é muito dependente emocional, e a gente vai se aprofundar nesse tema, entender essa dependência emocional hoje bastante, o que acontece com a nossa autoestima? Vai lá embaixo, geralmente. Por quê? Porque a gente começa a se comparar com o outro, a gente começa a perceber se eu dou conta ou não de atender a demanda do outro, e muitas vezes a gente não consegue atender essa demanda e se inferioriza por isso, e se coloca menor por conta destas questões. E isso a gente tem que ir saindo, por quê? Quando eu vou saindo desses processos de dependência, eu vou identificando que eu tenho dependências com nas minhas relações, vou me liberando dessas dependências, vou conseguindo olhar mais para mim, para o que eu quero e fazer a minha vida caminhar realmente na direção daquilo que são os meus sonhos, que são os meus objetivos, aí a vida flui. Quem aqui nunca se colocou meta de ano novo e não conseguiu cumprir? Quantas das suas metas, né, que você colocou, nós já estamos no mês 7, né? Quantas das metas que você colocou lá no início do ano, que ela já vem de outros anos, que ela vem repetida aí de outros anos e você não conseguiu alcançar? Tudo aquilo que está no nosso mundo externo, né? Tudo aquilo que a gente consegue ou que não consegue realizar na nossa vida, daquilo que a gente se propõe. É por quê? Porque existe algo dentro de nós, porque existe algo internamente dentro de mim que está incongruente. Tem algo dentro de mim que não me permite realizar aquela meta, aquele objetivo. E quando eu falo assim, tem algo dentro de mim, o que seria isso? Seria essas programações que nós temos, né? As crenças que nós temos. Então, da mesma forma que um celularzinho, um celular, um notebook, qualquer equipamento eletrônico, né? Qualquer aplicativo, ele precisa ser programado, né? Precisa uma pessoa que tem entendimento ali de informática, de linguagem, né? De computação, e ele vai fazer desenvolver uma programação para aquele aplicativo, para esse celular funcionar, para o computador funcionar. Agora, nós fomos programados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelas
padres, pastores, é tudo com P, gente, né? Político, esses P's todos que nos conduziram aí na nossa infância, na nossa formação, na nossa programação de como a gente ia pensar, não sabiam o que eles estavam programando, né? Muitos dos nossos pais, dos professores hoje em dia, não têm um conhecimento sobre como, né, essa mente funciona, como as programações da nossa mente são implantadas. E nós, enquanto crianças, a gente só vai absorvendo esse mundo ao nosso redor, só vai absorvendo esses programas. Então, pensa bem, um equipamento precisa de um especialista, alguém que se debruçou e estudou nessa linguagem para que ele funcione direito. Nós simplesmente fomos recebendo essa programação aleatoriamente, na medida que foi possível, né, para essas pessoas que nos influenciaram, e principalmente na primeira e segunda infância, que é até os 7, a primeira infância, até os 14, a segunda infância, a gente foi só recebendo coisas que eles acreditavam que eram boas para nós, ou que simplesmente eles replicaram aí sem nem pensar sobre isso. E então, nós temos dentro de nós um monte de programas. É como se fossem programas aqui, né? Que faz o celular funcionar, que faz os aplicativos funcionarem. É como se estivesse inundados de aplicativos que atrapalham a gente. A gente quer acessar alguma coisa diferente, mas tem aplicativos aqui ocupando a memória, ocupando espaço e bloqueando a gente de alcançar aquilo que a gente busca na nossa vida. E a maior parte desses aplicativos tem a ver com as nossas relações, tem a ver com relações humanas, tem a ver com as nossas relações com os nossos pais, nossos irmãos, os nossos amigos, tem a ver com essa convivência, em como eu enxergo essa convivência, quais os registros aí que ficaram armazenados dessas convivências. Então, a gente conseguir avançar na vida no sentido de alcançar aquelas metas que a gente deseja, e aqui eu falo metas, mas pode, em todas as áreas da vida, tá? Não tô falando só de metas profissionais, não. Tô falando de relacionamento afetivo, tô falando de criar bem filhos, tô falando da gente alcançar também o profissional, também o sucesso, a relação com o meu corpo, ter o corpo que eu desejo, ter uma questão, né, de permissão, de prazer, né, de uma boa relação com a minha própria sexualidade, com o meu próprio corpo, tudo isso vem dos programas que estão instalados dentro de nós. Então, se aquilo que eu não consigo hoje, olha para sua vida hoje, olha aí, se tiver papel e caneta, já lista quais os objetivos aí que você vem buscando há tempos e que você não consegue avançar. E só coloca para mim aqui se você tem objetivos assim, ó, que há anos você busca e não consegue. Só bota sim ou não para eu saber se vocês estão comigo, que vocês estão me entendendo. Então, você tem coisas que você busca alcançar na sua vida, de qualquer área dessa que eu falei, de qualquer questão dessa que eu falei, que há anos você vem buscando e não consegue, muito provavelmente, então, você tem dependência emocional. Muito provavelmente. O Elton, que é um grande player aí do mercado, ele fala uma frase que eu adoro, que é muito significativa para mim. É isso mesmo, às vezes a gente nem percebe, né? Por isso que eu tô trazendo essa questão. Olha aí pra sua vida, olha pra sua lista de desejos aí que você quer alcançar ao longo dos anos e pensa aí, há quanto tempo eu tô buscando isso, né? Quando eu tô buscando algo há muito tempo que não se realiza, que não se materializa nessa vida, é porque tem um programa aí incongruente que não deixa que isso se manifeste, né? Tem uma dependência emocional, tem uma falta de permissão, tá? Para que isso aconteça. Então, como eu ia falando, a frase que eu gosto muito, que é assim, ó, toda espera nos resultados esconde, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E aí nós vamos começar agora a aprofundar um pouco e falar um pouco do que essas dinâmicas de dependência emocional
Como que eu identifico? Quais são os padrões que a gente adota dentro dessas dinâmicas de dependência emocional? E aí, quero começar trazendo para vocês que essa dependência emocional, ela pode ser ativa e passiva. Muitas de nós, mulheres bem resolvidas, somos dependentes emocionais ativas. Aí você pode parar e pensar assim, mas eu não dependo de ninguém, não fico esperando ninguém para fazer as coisas, eu vou lá e faço. Então, muito provavelmente você, como eu, deve ter um padrão predominante de ser uma codependente, uma dependente emocional ativa. O que é isso, Tatiana? Me explica esse negócio aí direito. Vamos por partes, então. Primeira coisa, vamos entender o que é a dependência emocional. A dependência emocional é quando eu preciso que o outro me aprove. Eu necessito da aprovação, da validação, da concordância do outro para fazer algo. Para fazer tudo aquilo que eu vou fazer, eu peço benção para alguém, como a gente diz, né, no linguajar antigo. Eu peço permissão de alguma forma para alguém. E às vezes não é eu pedir de ir lá e falar, você deixa eu fazer isso? Mas eu fico esperando aceitação, eu fico esperando um elogio, eu fico esperando uma validação daquela movimento que eu tô fazendo, daquela atitude que eu tô fazendo, daquele projeto que eu comecei. Isso é pedir benção, isso é esperar aprovação, isso é eu estar dependente de que o outro valide. E quantas pessoas eu atendo em consultório que transferem essa dependência para nós terapeutas? Boa noite, Valdiana, boa noite quem tá chegando. Então, muitas vezes chega a pessoa pra gente no consultório, né, enquanto terapeuta, enquanto constelador, e apresenta um projeto pra gente dizer, vai, é isso mesmo, vai à frente, né? E quem sou eu pra poder falar se a pessoa deve ou não seguir aquele caminho na vida? Papel de terapeuta não é esse, papel de terapeuta é trazer clareza para todas as possibilidades, seja de um caminho ou do outro, de um lado ou de outro da escolha. Oi, Kátia, seja bem-vinda. E aí, então, você que vai decidir, né? Então, a pessoa que tem autonomia emocional, ela escuta os pontos de vista diferentes, pesa os prós e os contras, mas na hora de tomar a decisão, é ela por ela mesma. Eu por mim, uma frase muito, muito, muito poderosa das constelações. Eu ouço, eu penso, mas na hora de decidir, quem tá na autonomia emocional, eu por mim. Agora, eu decido o que fazer com a minha vida. E não espero, né, um elogio, não espero uma bênção, uma aprovação. Lembra bem, gente, quem tá muito, outro indício aí, ó, pra você ligar o seu radar que você tá com a dependência emocional ativa. Você sim desce demais com elogios ou se abala demais com as críticas. Qualquer um desses extremos denuncia dependência emocional alta. Então, estamos entendidos? Dependência emocional é quando eu preciso que o outro me aprove. Eu tô sempre nessa expectativa de fazer algo, quando eu for fazer algo, que alguém, né, me elogie, que alguém me diga que é nesse caminho mesmo, que é por aí, vai lá, dá um incentivo, né? Senão eu não faço. É diferente da gente receber o incentivo, mas eu já tô aqui segura de que o caminho é esse. Outra coisa é eu ficar ali na incerteza e só decidir ir realmente quando alguém me diz, não, o caminho é por aqui, o caminho é esse mesmo. Então, a dependência emocional é quando eu preciso do outro. Isso, passiva, dependência emocional passiva. Agora, vamos entender o que é a dependência emocional ativa. Essa dependência emocional, ela pode ser com qualquer pessoa. Eu vou falar sobre isso, a gente vai entender que algumas pessoas, de algumas relações nossas, a gente tem dependências emocionais mais intensas. Muitas vezes o pai, a mãe, um chefe, né? Pessoas que representam essa autoridade, às vezes aparecem uma intensidade nessa dependência maior, mas pode ser com qualquer pessoa, tá? Pode ser com qualquer pessoa, porque muitas vezes a gente transfere, faz o que na psicologia a gente chama de transferência, né?
e vai colocando essa necessidade de aprovação em diferentes lugares, dependendo do contexto que eu me encontro, das pessoas com que eu estou me relacionando naquele momento, ok? E aí, temos a dependência emocional ativa, que eu falei que a maioria de nós mulheres bem resolvidas está nessa dependência, que é a dependência também chamada de codependência. Nessa dependência, o que acontece? Eu preciso que o outro precise de mim. Eu preciso tá dando palpite em todo mundo, tá dizendo, filha, é desse jeito que faz. Eu é que sei como é que é o certo. Eu tô lá com o homem, né, reclamo que o homem é banana no relacionamento, que não faz, que não toma iniciativa, mas eu tô tomando a frente de tudo. Eu vou lá e eu falo, mas do jeito que você tá fazendo tá errado, desse jeito não serve, tem que ser do meu jeito. E a gente começa a dar ordem, começa a se colocar grande demais dentro das relações e vira uma pessoa narcisista, né? Não no sentido da doença, do distúrbio, mas numa postura, né, um pouco narcisista, sim, de dizer que eu que tenho, né, o entendimento de como isso funciona. E aí, principalmente aqui, né, o meu público maior é feminino, aqui a gente tá, pelo que eu vi entrando aqui, a maioria mulheres, temos homens aqui também passando por nós, mas nós mulheres, principalmente quando a gente teve situações dentro de casa, de alcoolismo, né, de vícios em geral, de abuso, né, de conflito entre homens e mulheres, o que acontece? A tendência é que, quando a gente viu a nossa mãe sofrendo com o nosso pai de alguma forma, a tendência é que a gente se torne codependentes, salvadoras. A codependente, a mulher codependente é aquela salvadora, é aquela que sabe que tá certa. Aí é aquela que vem pro consultório também e reclama que tá cansada, que o marido não faz nada, que tá cansada, que tem que dar conta de tudo. É aquela que não sabe reparar e descansar e ficar sem fazer nada e deixar a casa bagunçada um pouquinho. Vocês estão aí se reconhecendo um pouquinho nisso? Porque eu tinha todas essas características. Tudo isso eu vivenciei muito. Gente, eu falo que eu era tão neurótica com esse negócio de tá tudo perfeito. O perfeccionismo é outro sinal de dependência emocional. Se você tem perfeccionismo aí, cuidado, isso é indício fortíssimo de dependência emocional. Eu preciso ser muito bem vista, eu me preocupo demais como as pessoas me enxergam, eu preocupo muito com o julgamento alheio sobre mim, e eu era essa pessoa. Eu adoeci muito por conta disso, eu me fazia uma pressão louca, gigantesca, eu era tão maluca, gente, que eu organizava a louça suja na pia para poder lavar e já depois ficar ali, ó, alinhadinha da maior para menor no escorredor de prato, louca de pedra. Era no nível de dependência emocional nesse grau, assim, no nível de perfeccionismo num talo. Melhorei já muito, mas ainda tenho que desconstruir muitas coisas ainda. Também tô num processo de desconstrução. A gente tá sempre num processo de evoluir, né? Quem entra nesse movimento, que vai sentindo o quanto é bom a gente se libertar dessas autocobranças, dessa autocrítica, dessa loucura em cima que a gente se coloca, que é tudo aqui, ó, tudo aqui dentro, né? Tudo dentro da mente da gente. E a gente precisa ir abrindo mão disso. Quando eu vou soltando essa necessidade de que o outro me veja como certo, porque aí quando eu quero que o outro dependa de mim, eu quero ser uma referência, né? Então a codependente, ela quer que o outro precise dela. Então para o outro precisar dela, ela tem que ser boa, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser uma referência, ela tem que ser um bom exemplo. E aí a gente vai se colocando nesse lugar meio narcisista, meio salvadora, nessa cobrança excessiva de ter tudo dentro do seu controle, controladora excessiva. Então, se você também tem muito controle aí, né, quer controlar tudo ao seu redor, cuidado com essa postura, cuidado com essa postura. Por quê? Porque isso suga as suas energias, porque isso suga. E a gente, pensa no ser humano, esquece a sua história, vamos olhar para o ser humano agora, esquece um pouquinho o seu umbigo. E vamos olhar, existe algum ser humano perfeito? Existe algum ser humano na face dessa terra que vai atingir a perfeição?
Existe algum ser humano na face dessa terra que foi aprovado 100% por todas as pessoas que conviviam? Como diz o ditado, nem Jesus, né? Nem Jesus agradou todo mundo, que dirá a nós. Então é bem isso mesmo. A gente tem que começar a entender que nem todo mundo vai gostar da gente. Nem todo mundo vai concordar com as suas atitudes. Isso é desenvolvendo essa autonomia emocional. Isso é ir desenvolvendo esse fortalecimento e a saída da dependência emocional. Então, o que é sair da dependência emocional? É eu começar a entender o que o Bert Hellinger fala muito nas constelações, e que eu falei um pouco na live de autoestima, e falo sempre, que honrar pai e mãe não tem a ver com a gente concordar com tudo que eles fazem. Tem a ver com a gente... Meu negócio tá caindo aqui, gente. Peraí, deixa eu arrumar. Senão vocês vão me ver no chão aqui agora mesmo. Tem a ver com a gente simplesmente aceitar as diferenças, tá? Tem a ver com a gente aceitar o outro ser diferente. Quando eu consigo começar a fazer esse movimento de aceitar a diferença do outro e aceitar que o outro me veja diferente e que o outro concorde ou não comigo, com a minha postura e com aquilo que eu faço, eu começo a ganhar autonomia emocional. E como é que eu faço, né, para ganhar essa autonomia emocional? Um dos grandes caminhos que eu tenho falado muito é o questionar-se, questionar as suas atitudes o tempo todo. Estar o tempo todo no movimento de conversa e escolher conscientemente, a partir dessa pergunta, responder a essa situação que se apresenta e não reagir a essa situação que se apresenta. Por exemplo, alguém faz algo comigo, né? Vou pegar um exemplo até que aconteceu esses dias aqui, né? Do colega de trabalho com o órgão ambiental, que me veio à cabeça aqui agora. Então, a gente foi lá, protocolou um documento, fez um processo no sistema, e eles não estavam conseguindo acessar essa situação lá, não estava conseguindo acessar esse protocolo por conta do sistema novo, todo mundo aprendendo a mexer nisso. E aí ficou aquela guerra. Ah, mas quem errou? Quem errou? Quem errou? Para. A gente entra num estado emocional de provar que tá certa, provar que eu fiz o procedimento certo, provar que quem errou foi ele. Nessa hora eu tô preocupada com o quê? Com a minha imagem. Como o outro vai me ver, como o outro vai me enxergar. Será que o outro vai pensar que eu errei? O outro vai pensar que eu falhei? Meu Deus, o que ele vai pensar de mim? O que ele vai achar? O que o meu cliente vai achar de mim se ele, né, vê essa situação acontecer? Então, quando eu tô nesse, o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? O que vão me julgar? E eu estou buscando a aprovação do outro. E aí, acho que foi a Pamela que perguntou aí, tá vendo? Pode ser de qualquer pessoa, a gente põe nos clientes, a gente põe na outra pessoa, em todos os momentos a gente tá colocando. Agora, se eu ganhei autonomia emocional, eu paro e penso, não, eu fiz o meu movimento, eu tenho aqui um documento que prove. Deixa eu ir lá e resolver, deixa eu ir lá mostrar, deixa eu ir lá retificar. Se o cliente questionar, olha, eu fiz aqui, erros acontecem, vamos lá resolver. Então, eu não me... O que é ganhar, que é responder a situação e não reagir à situação? Quando eu encontro qualquer situação, um problema que seja, em vez de eu ficar focada nesse problema e no que ele pode me gerar com a minha imagem, com o meu desgaste, eu vou parar e olhar e falar assim, como eu resolvo isso? E eu tô pouco me lixando, pouco me importando, o que é que vão achar ou deixar de achar. Eu vou buscar e resolver a situação. Vou buscar e resolver aquela questão. Então, eu tô focado na situação. Eu tô me questionando o que eu posso fazer para aquela situação. Eu não tô preocupada comigo. Não tô preocupada com a minha imagem, com a minha postura ou com o outro. E que o outro vai, se ele vai aprovar ou não, se ele vai deixar de me contratar como profissional porque ele achou ou não achou que eu errei. Dá pra entender, gente?
Tá dando para ficar claro? Põe aí para mim se tá ficando claro aí que quando eu ganho autonomia emocional, eu paro de preocupar excessivamente comigo. É claro que a gente sempre vai buscar fazer o nosso melhor, entregar o melhor, mas sem essa carga emocional descompensada sobre o que vão achar ou não de mim, o que vão entregar ou não de mim, pensar de mim, ou ter aprovação. Se eu não tiver aprovação, eu não vou fazer. Dou treinamento, às vezes, né, para pessoas, e a gente estava buscando uma pessoa de vendas, e aí falei com várias pessoas, né, com pessoas interessadas em fazer esse movimento de venda, e quantas pessoas não têm coragem de se tornar vendedoras, por quê? Porque não sabem vender o não, não sabem ouvir o não, pessoaliza, acha que é consigo mesma. Então, todos nós somos dependentes emocionais. E aí a gente vai deixando de fazer as coisas. E quer ver vou dar mais exemplos, quero trazer alguns exemplos agora para vocês entenderem. Eu dei o exemplo, né, numa questão de trabalho. E agora, o que acontece mais, onde acontece mais problema de dependência emocional? Pai e mãe. Pai e mãe geralmente acontece muito e às vezes a gente nem se dá conta. Aí a gente entra em dívidas e não sabe por que tá vivenciando aquelas dívidas, né? Não consegue sair, não consegue avançar profissionalmente. Por quê? Pensa comigo, eu falo assim, ó, que questionar, e é assim, como que eu gosto? É um método que eu criei pra mim e que eu ensino nos cursos e na mentoria. Eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente. A gente primeiro questiona, né? A gente questiona e a gente pega e começa a observar a lógica dos pensamentos dessas respostas. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar as pessoas aqui que estão com questão financeira, com questão de dificuldade de não ganhar dinheiro, ou faz esforço demais e o dinheiro não vem na mesma proporção, às vezes não tem dívida, mas é muito esforço para o resultado pequeno financeiro que tem. Pensa bem, se você ganhar muito dinheiro, o que pode acontecer? Pensa aí para mim, responde aí para mim. Uma situação hipotética, faz de conta que nem é com você. Uma pessoa aí que você conhece, se ela ganha muito dinheiro, uma pessoa que ganha muito dinheiro consegue o quê? Vamos lá, gente. Consegue o quê? Quem tem dinheiro tem liberdade. Concordam comigo? Quem tem dinheiro tem a liberdade de ir morar numa casa melhor. Tem a liberdade de mudar de cidade. Tem a liberdade de fazer algumas coisas, algumas viagens. Mas, se a mãe desta pessoa acha o cúmulo do absurdo ela mudar de cidade, que ela não pode. Não, o filho tem que ficar perto de pai. Se você cresceu ouvindo esta programação, filho tem que ficar perto de pai. Filho tem que ficar perto, tem que ficar debaixo das asas. Se for aquela mãe, né, que não tem que estar a família toda reunida, não pode espalhar de jeito nenhum. Qual que é a lógica? Essa pessoa vai se permitir fazer dinheiro? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Essa pessoa, ela vai se permitir ir pro mundo? Se isso for o desejo dela? Ela vai se permitir crescer muito financeiramente? Vai ou não vai, gente? Me conta. Vocês acham que a lógica, uma pessoa que cresceu ouvindo que filho tem que ficar perto da família, que a família não pode desgarrar, ouvia muito essa palavra, né? Não pode desgarrar, tem que ficar todo mundo juntinho ali. O que vai acontecer? Essa pessoa vai se sabotar, ela não vai fazer dinheiro. Essa pessoa vai perder dinheiro, ou vai fazer pouco dinheiro, as coisas vão ser mais difíceis. Por quê? Porque ela não tem permissão interna. Ela não tem permissão interna, é isso mesmo, gente, não vai. Ela não tem permissão interna para sair de perto dessa mãe, desse pai. E isso é dependência emocional.
ela não quer frustrar a mãe dela. Ela precisa da aprovação dessa mãe. E ela, na cabeça, na mente inconsciente dela, como ela cresceu ouvindo aquilo, a lógica é: se eu ganhar muito dinheiro, tiver muita liberdade, quiser fazer qualquer coisa que minha mãe não aprovar, eu não vou ter coragem. Então é melhor, mais cômodo eu não ter dinheiro. Quer outro exemplo financeiro? Quando tem muitos irmãos. E aí um dos irmãos é mais bem sucedido que o outro. Um não consegue fazer dinheiro. E aí, o que faz menos dinheiro vive pedindo um dinheirinho emprestado pro irmão que faz mais dinheiro. O que esse que faz mais tende a fazer, muitas vezes? Se ele se incomoda, por exemplo, né, que o irmão tá pedindo dinheiro, que acha que o irmão tinha que trabalhar, se ele faz, o irmão também tinha que fazer. A chance também que ele se sabote é muito grande. Por quê? Porque se eu tiver, quanto mais dinheiro eu tiver, mais as pessoas vão pedir pra mim. E se eu não sei dizer não pro meu irmão, falar, ó, te vira aí, eu tô bancando o meu, tô ralando aqui, fazendo o meu dinheiro, você que trate de cuidar e fazer o seu. Mas a pessoa aprendeu que não, cresceu ouvindo que não, irmão tem que ser parceiro, tem que fazer tudo, né, pela família, tem que cuidar um do outro. Aí você não sabe falar não pro seu irmão, como é que você vai crescer financeiramente se você tá enxergando que o seu irmão não tem a mesma capacidade que você de produzir dinheiro? Aí acontece o quê? Você começa a se sabotar financeiramente. Esse irmão que tem mais, começa a se sabotar, que tem mais facilidade de fazer, vai se sabotar. Porque não sabe dizer não. Não vou emprestar dinheiro, não vou te dar dinheiro. Então, a dependência emocional, ela se manifesta muito também nas autossabotagens. Então, por isso que eu falei no começo, tem sonhos, tem metas que você não consegue realizar, tem dependência emocional aí. Quer ver outro exemplo prático de dependência emocional? E é uma coisa que eu vivo e que eu ainda estou trabalhando em mim, é a questão com o corpo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, né, porque mulher muito bonita é burra. Já escutei isso demais, gente. Eu vivia crescendo nisso. Isso foi uma crença tão engraçada quando eu descobri isso. Eu me libertei tanto, porque eu ouvia muito, né, que a mulher não pode ser inteligente e bonita ao mesmo tempo. E aí eu nunca quis, né? Eu tinha dificuldade, tem crença ali, travas com a minha aprendizagem, com a minha alfabetização. Então eu queria ser inteligente, sempre quis. Então, por muito tempo eu descuidei do meu corpo, até que eu entendi que eu posso ser as duas coisas, que eu fui desconstruindo essa crença. E eu não queria ferir as pessoas que me disseram isso. Então deixa pra lá, não vou ligar pra isso não, né? Tá tudo bem. Outra crença também que tem relacionada ao corpo, que a mulher mais bonita, a mulher que tá com o corpo em dia, ela é muito desejada e ela pode ficar muito vulnerável, né? A sexualidade, a questão da sexualidade. Então, essa mulher que na casa dela cresceu ouvindo, por exemplo, que sexo é pecado, né? Que ter prazer é pecado, que isso não pode. O que acontece? O que ela vai fazer? Muito provavelmente ela vai engordar, muito provavelmente ela vai se descuidar do corpo, muito provavelmente às vezes ela vai querer emagrecer, querer ter um físico melhor e não vai conseguir se ela tiver a dependência emocional com as pessoas que diziam isso para ela. Então, às vezes, formação muito religiosas faz a gente, né, e a gente tem vínculo com essas pessoas, né, que criaram a gente, que tem esse vínculo religioso muito forte. Mamãe, que tá lá dentro da igreja o tempo todo, né, a minha é dessas, tá lá o tempo todo, mas a sorte que eu já tô tranquila com isso, né, não sei se ela tá não, né, mãe, mas aí também eu deixo com ela. Entendem que é assim? Eu respeito, amo muito, mas o que é meu, eu dou conta do que é meu. Eu não posso dar conta das emoções da minha mãe, eu não posso dar conta das emoções do meu pai, eu não posso dar conta das emoções da minha irmã, eu não posso dar conta das emoções da minha filha. Nem da minha filha. Os nossos filhos são dependentes de nós enquanto são pequenos. A minha filha já tá fazendo 18 anos.
Agora ela já tá começando a caminhar por si só, a gente conversa, eu explico, mas eu entendo o ponto de vista dela e muitas coisas ela pensa diferente de mim. E eu falo pra ela, não tem que pensar igual igual a mim. Mas a gente conversa e eu falo pra ela o que eu tiver que direcionar, que eu ver que tá errado, eu vou direcionar. Concorde você ou não, goste você ou não. Mas ela também vai estar na fase que ela vai tomar decisões e escolhas que provavelmente eu posso não gostar, mas de agora em diante ela tá entrando na fase adulta. E se ela escolher fazer uma faculdade, alguma coisa que eu não concorde totalmente, é uma escolha dela. E ela vai, enquanto mãe, trago as consequências, né? Possíveis consequências que a gente que viveu um pouquinho mais, às vezes consegue enxergar e o jovem ainda não. Mas a gente precisa ganhar essa autonomia, e essa autonomia vem disso que eu tô falando. Enquanto a gente não se permitir pensar diferente daquelas pessoas que a gente ama, quando a gente se permitir entender que cada um tem o seu pensamento e cada um pode escolher viver de acordo com o seu próprio pensamento, de acordo com as suas próprias vontades, e que eu não posso impor a ninguém as minhas vontades e nem também deixar que o outro imponha sobre mim as vontades do outro. Se eu concordo, se a gente pensa igual, beleza, ótimo, tranquilo. Mas se a gente pensa diferente, eu não posso querer fazer igual só porque o outro quer fazer igual, quer fazer do outro jeito. Autonomia emocional é o quê? Eu te amo, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo as pessoas que me cercam, eu amo meu núcleo, eu amo o meu cônjuge, namorado, seja lá quem for. Mas eu aprendo a conversar, eu aprendo a expor tranquilamente aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E a gente acha, quando é o caso, quando, por exemplo, numa relação conjugal, uma pessoa casamento. Neste caso, nós escolhemos, um casal escolheu viver uma vida conjunta, escolheu viver uma vida comum. Aqui sim, vai precisar haver um alinhamento, uma conversa explícita, o que um lado quer, o que o outro lado quer e o que vai ser decidido por ambos. Qual caminho ambos vão, através do diálogo, através de pesar os prós e os contras, decidir o que fazer. E geralmente, eu sempre falo que geralmente costuma ser um terceiro caminho. Geralmente não é nem o que um quer, nem o que o outro quer, é um caminho terceiro construído pelo diálogo. E é por isso que muito casamento falha. É por isso que muito casamento tem muito conflito, né? Não só casamento, relacionamentos também, porque as pessoas não conversam e isso é mais um indício de dependência emocional. Aí o namorado fica pensando, né? Ai, se eu falar o que eu vou querer, corre o risco dela me deixar, corre o risco dela não querer ficar, corre o risco dela brigar, a namorada a mesma coisa, e aí ninguém fala o que quer, o que não, e aí as pessoas não sabem nem conversar, porque tem medo de ser rejeitado por dizer aquilo que pensa, por dizer aquilo que quer e que deseja. Tudo isso é dependência emocional. Tudo isso são exemplos de dependência emocional. Então, autonomia emocional é caminhar para sair disso tudo. Caminhar para eu me sentir segura em expor aquilo que eu sinto. Expor aquilo que eu quero e lutar por aquilo que eu quero, entendendo que, agora vem a polêmica, nós somos dependentes dos nossos pais somente enquanto somos crianças, incapazes de tomar as próprias decisões. Se você já é jovem, adulto, esquece, pai e mãe não tem nada. Se o seu pai é sábio, se sua mãe é sábia, ótimo, escute os conselhos e tome as suas próprias decisões. E aí, olha a loucura da nossa dependência emocional. Eu quero empreender, mas meu pai e minha mãe nunca empreenderam. Eu fui um funcionário público, meu pai trabalhava na fazenda, eu vou lá pedir a opinião deles sobre empreendedorismo? Não vou. Por quê? Porque não é da vivência deles, não é da experiência deles. Eu até posso ouvi-los, claro que eu posso ouvi-los,
Mas se eu quero realmente estou precisando de um conselho, de um direcionamento, o que é o mais correto? Que eu busque uma pessoa que entenda daquela área que eu preciso de conselho. Se é sobre empreendedorismo, eu vou buscar um consultor sobre empreendedorismo para buscar conselho sobre aquilo. Se é sobre finanças, eu vou buscar quem entende sobre finanças para me direcionar. Pai e mãe, depois que você se torna adulta, não deve ter poder sobre as suas escolhas. Isso não significa não ouvi-los, isso não significa não respeitá-los. Isso significa, como eu disse, ouve, né? Se tem um bom diálogo, ouve, conversa, mas pesa aí dentro. O que eu, por mim, lembra da frase que eu trouxe da constelação? O que eu, por mim, escolho tomar de decisão? É isso, gente. A gente tem, enquanto adulto, dependência do nosso cônjuge. Aí sim é uma relação, porque vocês escolheram caminhar juntos, escolheram casar. Então, as pessoas casadas, sim, essas têm que ter uma interdependência aí, um tem que saber, né? Eles vão conduzir a vida junto. E muitas vezes os casamentos hoje não dão certo, por quê? Porque os parceiros estão lá dependentes da família de origem, olhando e pedindo opinião, cada um puxando para sua família de origem e não se alinham entre si, né? Então, por isso que a constelação fala tanto, e na hora que a gente posiciona os bonequinhos lá, ó, é de costa para os pais, olhando para o futuro, para onde vai vir os filhos e os projetos. Então, a gente dá as costas, e o que é esse dar as costas no movimento da constelação? É dizer, honro, trago aqui toda essa bagagem, toda essa ancestralidade, mas agora eu por mim, agora eu escolho o meu caminho, recebo tudo que vocês me deram aqui, mas agora eu pego e vou fazer algo de bom com isso. Eu, por mim, vou fazer algo de bom com isso. Então, isso é autonomia emocional, eu me sentir nesse lugar, eu ir ganhando segurança para vir para esse lugar de eu por mim, eu faço por mim, eu escolho por mim, eu decido por mim para onde eu quero direcionar a minha vida, para onde eu quero caminhar com a minha vida. E eu sei, então, colocar limites, eu sei dizer não, eu sei receber também um não, né? Porque eu sei que aquele não, do mesma forma que eu tenho o direito de pôr limite, o outro também tem. E se aquilo é um limite para ele, ok. Eu respeito, né? Eu tenho que aprender a respeitar o não do outro também. E muitas vezes nós, salvadoras, codependentes, não, a gente acha que a gente sabe mais que o outro precisa do que o outro mesmo. Aí tem o negócio, eu tenho dó. Gente, ter dó é péssimo. Péssimo. Tem um vídeo até que tava rodando aí do cara do I10, esqueci o nome dele, do Décio. E ele falava assim, pega qualquer pessoa que você tenha dó, pensa numa pessoa e agora que você tem dó. Pensa na situação de vida que ela vive. Se coloca no lugar dela. Você daria conta de viver esse tranco aí que ela vive no dia a dia? Daria? As pessoas que eu já tive dó, que antes de eu ter esse entendimento, que eu fiz esse exercício de me colocar no lugar dela e pensei, falei, puxa, essa pessoa é forte demais. Eu não daria conta dessa vida. Eu não daria conta. Pensa no morador de rua. Uma pessoa que vive ali, ó, no alento, lutando pelo pão de cada dia, pedindo, não sei o que. Você dá conta? Você fica com dó, né? Mas você dá conta de ir pra lá, viver essa vida? Você não tem um lugar pra dormir, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte? Então não tenha dó. Não tenha dó. Cada um dá conta do seu destino. Cada um tem a força interna. Às vezes a gente reclama muito, né? A gente adora, porque um dos papéis que as pessoas dependentes emocionais assumem é o papel de vítima, né? São alguns papéis que se manifestam quando a gente está na dependência emocional. Falei aqui muito do narcisista ou salvador, que é o do codependente, que a maioria das minhas clientes, então foquei muito nisso. Mas tem outros dois, tá? Tem o vingador
e o vítima e o vitimista. A pessoa que é dependente emocional, muitas vezes ela usa das dores dela para manipular. A vítima geralmente ela usa daquilo para ganhar atenção, para ganhar carinho. Então ela usa da situação que ela tá passando, daquela dor que ela tá vivendo, para receber atenção e cuidado. Vai lá resolver de verdade o problema dela se ela quer. Quantas vezes, né, as pessoas chegam no consultório, ai, minha mãe reclama demais do meu pai. Ai, minha mãe vive um casamento ruim. Mas sua mãe quer sair desse casamento? Não, não larga de jeito nenhum. Então, o que você tá fazendo? Ela tá usando disso para ganhar atenção. Ela não quer sair, não vai sair desse casamento. Deixa ela no casamento reclamando. Aí não, você, né, codependente quer ir lá salvar a mãe, porque toda vítima precisa de um salvador. Aí liga, né, certinha. Então, gente, se chegar alguém vítima, esquece a dó. Deixa ela com o destino dela. Reconhece a força dela de lidar com aquilo e reconhece que ela não quer sair daquilo e reconhece que a vítima, muitas vezes, ela só quer atenção. Bert Hellinger tinha até uma frase: quem lamenta demais não quer agir, quer aliados. Então, vítima que fica lamentando demais, ela não quer agir, ela só quer aliado, ela quer alguém dando atenção para ela, dando um ouvido, dando um carinho. Então esse é outro papel que se manifesta muito, né, nas relações de dependência. E o outro é o vingador. O vingador, ele quer o quê? O vingador, ele só quer que a pessoa não vá para frente. Muito comuns em termos de relacionamento, a gente vê muito dentro de consultório. A ex não quer voltar, mas faz um inferno na vida do outro. Não deixa o outro seguir, não deixa o outro namorar, e ela não quer voltar também, muitas vezes, né? Mas ela só quer o quê? Ela só quer que o outro não vá pra frente. Ela não quer, a vítima não quer ver a outra pessoa melhor do que ela. A hora que essa pessoa, né, que fica fazendo o inferno, arrumar um namorado, ela esquece. A hora que ela aparecer alguém que importa pra ela, que tira ela daquele foco, que faz ela sentir, não, agora eu tô melhor que o ex, então eu posso seguir, então eu posso deixar ele em paz. Então, todos esses papéis vão se manifestando nas relações de dependência. E vocês vão vendo que todos esses exemplos que eu trouxe são exemplos de muito conflito, exemplos difíceis, exemplos, né, desgastantes de se lidar no dia a dia. Por quê? São ancorados na dependência do outro. Né? Não são relações doentias. Se estabelecem, toda relação de dependência estabelece uma relação em desarmonia, uma relação até doentia. As relações saudáveis são relações de autonomia, são relações de respeito, são relações de diálogo. E toda vez que eu vou entendendo, e mesmo que às vezes eu tenha dentro de casa, porque uma coisa é a gente escolher as relações de amizade, escolher as relações afetivas, né, de namoro. Essas eu posso escolher. A familiar não, a familiar está posta. Então, quando eu vou lidar no meu sistema familiar com pessoas que são dependentes emocionais, e eu estou ganhando autonomia emocional, é o exercício da empatia. Eu deixo a pessoa ser como ela quiser, eu deixo ela fazer o drama, eu deixo ela querer brigar, e eu simplesmente vou seguir fazendo aquilo que eu acredito que é o melhor para mim, respeitando ela, deixando ela com o jeito dela de ser. Eu desisto de querer que ela concorde comigo. E aí o Bert Hellinger tem uma frase, né, já pra gente ir fechando. O Bert Hellinger tem uma frase que ele fala assim: é muito difícil a gente ocupar o nosso próprio lugar, só o nosso próprio lugar. Por quê? Porque nos faz perder a importância. Quando eu saio dessa dependência emocional, quando eu deixo o outro com o que é dele e fico em paz dele não concordar comigo, ele não me apoiar ou me questionar ou
fazer qualquer coisa em relação àquilo que eu estou fazendo, quando eu não espero nada. E essa é a chave. Essa é a chave de você entender se você vai conseguindo fazer movimentos de entrar na autonomia emocional. Eu não espero nada do outro e estou em paz que o outro também não espere nada de mim. Eu vou vivendo as relações no momento presente, no fluxo presente. Então, é difícil muitas vezes porque eu meio que perco a importância, né? Esse papel de salvadora, esse papel de vítima que tem atenção, né? Quando eu não tenho quem fica ali me dando atenção, quando eu não tenho ninguém para cuidar, parece que eu perco a minha importância. Parece, porque na verdade eu ganho autonomia, eu ganho liberdade, eu ganho autoestima. Por quê? Porque eu fico em paz comigo mesma. Para eu fazer esse movimento de sair da dependência emocional, eu tenho que fortalecer a minha confiança em mim. Então, gente, é um tema muito complexo, né? Falar de relações humanas é algo extremamente complexo. Eu queria ouvir aí de vocês, coloca aí pra mim se deu pra pegar um pouco, né? Se deu pra entender um pouco do que é dependência e codependência e como é que a gente começa a fazer esse movimento de ganhar autonomia emocional. Como é que a gente começa a caminhar? Bota aí pra mim se sim, se deu pra, se sim ou não, né? Se deu pra captar aí um pouco do que é esta dependência emocional. Enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Primeiro com nós mesmos, né? Eu sempre falo, né? Tem uma frase lá dos mandamentos. Vamos pegar os mandamentos lá. Amar ao próximo como? O que está escrito nesse mandamento? Amar o próximo como? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Então, quem que você tem que amar primeiro? Depois de Deus? Me conta. Vamos interpretar essa frase? Vamos para o português. Aula de português agora. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quem que eu vou amar primeiro? A mim. Primeiro eu tenho que amar a mim. Primeiro eu tenho que estar fortalecida em mim, na minha confiança, né? E aí, sim, eu vou amar o outro depois que eu aprendi a me amar. Depois que eu tô em paz comigo. Depois que eu fortaleci. Então, esses temas que eu resolvi trazer como carro-chefe dessas nossas conversas aqui na rede social, que tudo tá na raiz aí da gente lidar com a nossa identidade e tudo eu vou ir trazendo conectado a todos os saberes que eu trago, estudo aí, mas a gente precisa entender que o movimento é primeiro me curar. Primeiro, fortalecer a confiança em mim. Então, a autoestima é, sim, a base do nosso trabalho para alcançar o objetivo, para alcançar a meta. Você que é empreendedor, que é empreendedora, né? Tem uma frase que eu amo de paixão. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, quem empreende, então, tem que dobrar esse cuidado e esse movimento consigo mesmo, né? E isso é uma jornada. Isso também é algo que eu quero falar pra gente fechar a nossa live. Eu acho que eu vou falar isso em todas as lives. Falar e refalar, forçar isso a entrar na nossa mente, relembrar isso na nossa mente. Não adianta, principalmente as narcisistas de plantão que ouviram essa live agora e são perfeccionistas demais e quer resolver agora para amanhã todas as questões de dependência emocional, né? Quer sair dessa live e amanhã não ter mais nenhum, amanhã já tá assim, afiada na autonomia. Isso não existe em relacionamento humano, em desenvolvimento humano, tá? Isso não existe. Mesmo, eu trabalho com Theta Healing, eu trabalho com física quântica, tem algumas viradas de chave que são rápidas, sim, que se manifestam rapidamente, que é o que o pessoal chama até dos saltos quânticos, né?
Eu sou Teta Healer, eu faço muita coisa, então a gente faz os comandos, os pulsos, a apometria, tudo isso eu trabalho, gente, tudo isso eu sei fazer, mas eu também entendo muito de mente. Eu entendo muito, estudo muito mente, eu estudo muito neurociência. Então, esse salto quântico só acontece quando eu vou limpando as barreiras. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Calma, calma, criatura divina. Calma, um passo de cada vez, sabe? Também precisa ter autoamor. Precisa ter autoamor. Então, não queira romper toda a sua dependência emocional que você está envolvida do dia para a noite. Entenda que é um processo. Algumas coisas podem ser mais rápidas, podem ter sim alguns processos rápidos quando isso encontra brecha da nossa mente e a gente conseguir sim dar saltos quânticos e a gente conseguir sim fazer mudanças rápidas em algumas coisas, mas em regra, os saltos quânticos, as viradas de chave, isso acontece, mas elas não são a frequência, é assim, o padrão, né? O mais frequente é o quê? É o processo. É como diria a professora Elza Carvalho, todo dia um pouco todo dia. Todo dia um pouco todo dia. Então, calma, vamos juntas. Eu vou estar aqui toda semana nas lives. Estarei 2, 3 vezes por semana no grupo de WhatsApp, colocando insights, colocando reflexão, colocando vocês que estão lá no grupo comigo para refletir, para a gente ir abrindo a nossa mente, né? Criando espaço aí mental para poder a gente fazer esse movimento de transformação. Por onde podemos começar, Kátia? Podemos começar identificando um exercício para começarmos. Um exercício para vocês saírem daqui da live. Vocês vão fazer um círculo. Faz tipo um alvo, desenha um alvo com 5 círculos e vai numerar de 1 a 5. Meu papelzinho tá todo rabiscado aqui, não sei se vai dar para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá. Mais um alvo, você vai desenhar um alvo com 5 camadas. Vai desenhar um alvo com 5 camadas, de 1 a 5. E você vai parar agora, depois que você assistir essa live, e vai escrevendo quais são as pessoas, sendo que 1 é a mais interna, que mais tem dependência, e quanto mais fora, menos dependência. Então, você vai numerar de 1 a 5, 1 o mais dependente, 5 menos, mais longe do meu núcleo, né? Que é o seu núcleo emocional. E para fora, tá mais longe do seu núcleo emocional. Quanto mais dentro do seu núcleo, mais intensa a interferência. Você vai começar a pensar hoje, mas vai deixar isso aqui ali no seu radar pelos próximos dias. E vai observando e se observando. Primeira coisa para resolver qualquer problema de desenvolvimento pessoal, emocional, ver o problema com clareza. Eu não posso lidar com aquilo que eu não vejo. Então eu venho aqui, te trago um conteúdo, acendo uma luz, uma velinha aí na sua mente, para que você possa começar a enxergar tudo isso e você vai começar a trazer esse tema para o seu radar e ver quanto esse problema existe na minha vida. Então eu vou ver quem é que está no meu núcleo emocional. Vou começar a observar no meu dia a dia. Quem que eu vou colocar aqui? É minha mãe? É meu pai? É meu marido? Quem são as pessoas que eu mais cuido? Se eu sou uma dependente emocional ativa, né? Uma codependente. Quais são as pessoas que eu tô controlando a vida o tempo inteiro? Coloco aqui no meu núcleo emocional mais no centro. Ah, não, mas tem minha irmã também, mas minha irmã não é muito, não. Minha irmã seria um 3 ou 4, então eu venho aqui, ó, no camada 3 ou 4, coloco o nome da minha irmã. E você vai colocando, quanto mais dentro do núcleo, mais a pessoa interfere na sua vida ou você interfere na vida dela. Quanto mais para fora, menos interfere, mas vai preenchendo e mapeando. Primeiro, para onde começar, Kátia? Mapeando quem tá no seu núcleo emocional hoje interferindo. Seja você interferindo ativamente, ou seja essa pessoa interferindo ativamente em você.
Começa fazendo esse mapeamento, começa enxergando com mais clareza esse problema. E aí a gente vai ir avançando nesses trabalhos, ok? Então, quem quiser também avançar e ainda não tá no grupo de WhatsApp, o grupo tá na minha bio, tá? Ou também pode me pedir no direct que eu mando se não estiver localizando. Entra lá que 2, 3 vezes na semana eu vou colocar um conteúdo exclusivo lá sobre desenvolvimento pessoal, com esse foco da gente ganhar autonomia, desenvolver nossa autoestima, diminuir a autocrítica, tudo isso que a gente tem falado aqui, que eu tenho falado no meu feed do Instagram. E amanhã a gente vai fazer um movimento presencial aqui em Itumbiara, também trabalhando de constelação e meditação, também trabalhando esses temas. Já tem aqui algumas pessoas inscritas para amanhã, mas temos ainda algumas vagas. Se você é de Itumbiara ou está em Itumbiara, amanhã não, quarta-feira, tá? Falei errado. Na quarta-feira, se você estiver aqui em Itumbiara na quarta-feira, ou é daqui de Itumbiara, e quiser participar do nosso workshop de constelação e meditação nesta quarta, às 7 da noite, me manda aqui no direct também, me chama no WhatsApp, que é quarta-feira, gente, eu falei errado, tá? É quarta-feira à noite. Falei errado, o workshop é na quarta, às 19 horas. Vai ser lá na Casa Colibri. E quarta-feira, ok? Me chama, então, quem quiser participar presencialmente. Os movimentos serão nesse sentido da gente ampliar. Eu pensei muito para voltar para as redes sociais, porque eu vivi um processo de enxergar uma dependência muito grande no começo do ano. E eu precisei me recolher, me trabalhar tudo isso, né? E aí fui fazer minha pausa, fui descansar. E para retomar eu fiquei pensando muito, né? O que eu vou abordar, né? Porque eu tenho uma amplitude de coisas que eu trabalho, o que eu gostaria de trazer. E aí pensando no que seria os temas fundamentais, assim, que são estruturais, né? Que se eu desconstruir essa estrutura aqui, eu vou resolver muitos problemas, eu vou liberar muitas questões. E foram nesses temas que eu cheguei como sendo questões estruturais mesmo, né? Que impedem a nossa vida de fluir. E é sobre isso que a gente vai estar trabalhando nos próximos dias, nas redes, no grupo e nesta quarta presencialmente também. Ok? Dúvidas? Dúvidas coloquem. E se não tenham dúvidas, a gente vai encerrar a nossa live por aqui. Vou tomar mais uma água enquanto a gente tem um delay, né? Para ver se vocês têm alguma coisa mais para perguntar. Então é isso, amores. Lembrem-se, tá? Caminhar livremente é muito maravilhoso, né? Eu falo assim que o meu grande chamado de alma é a gente ganhando liberdade. Eu ainda não me sinto totalmente livre, mas com certeza eu sou, nossa, grandemente, muito mais livre que a adolescente que eu fui, quando eu adoeci com 30 anos, né, eu me liberei de muitas coisas nesse ano, então eu já avancei, assim, enormemente, sabe, eu falo que a única comparação que vale a gente fazer, a única comparação que vale a gente fazer é o nosso eu de hoje com o nosso eu do passado. Então, olhar para o meu eu do passado, olhar para minha adolescente, igual eu postei, olhar para mim, né, com 30 anos lá, adoecida, diante de um diagnóstico que me chacoalhou muito, me convidou muito para viver, e eu ver o quanto eu evoluí, eu acho que isso é o chamado, né, a comparação que a gente pode fazer, e a gente ver que a gente está cumprindo o chamado da natureza, de evoluir, né? E aí, olha só, né, quando vem a minha mãe ainda, né, me dá a benção para eu voar ainda mais, né? Como pode ser ainda melhor, né? Como pode melhorar ainda mais. Gratidão, gente. Gratidão imensa. Beijo pra vocês e a gente vê toda segunda-feira aqui nas lives, tá? Beijo. Tchau. Gratidão. Gratidão, Pamela. Gratidão todo mundo.